Em termos de um país, você ainda tem uma credibilidade muito grande. O Brasil é um porto seguro. Então, eu posso afirmar que há uma desconfiança interna e uma confiança externa na economia brasileira? O Brasil tem uma confiança externa, principalmente pela entrada, fortalecimento da democracia. Professor, uma dúvida. O olhar externo para investimento aqui dentro vai ser mais negativo do que positivo, por exemplo? Porque olha lá o país chamado Brasil, que dá salário mínimo vinculado a inseguranças, que não está atrelado à economia de fato. As leis trabalhistas são inflexíveis, são rígidas, é pior então de se trabalhar lá, de contratar empregados. Insegurança jurídica, o STF, por exemplo, com o caso do X agora é um exemplo clássico disso, suspendendo a plataforma e aplicando multas para elas que cobrou da Starlink, por exemplo, que é outra empresa que não tem nem o domínio completo do Elon Musk, que seria o penalizado pelo X ali. Então, como que uma empresa lá de fora vai olhar positivamente para o Brasil aqui dentro e vai falar, pô, quero levar minha empresa para lá, quero investir lá? Como é que eu vou, né? O Brasil está passando agora um momento muito agito interno, político, né, econômico, mas muitas empresas chegando. Interessante isso, né? O Brasil é um país de doido, né? Tem que estudar um país desse, né? Ou seja, os estrangeiros estão acreditando mais que os brasileiros. Eu vi um dia desse, eu estava lendo uma reportagem dessa, aí o cara falando, não, que o brasileiro está no dia a dia, né? O ônibus, a rua, esse cara está pensando daqui a 10 anos, quando esses brasileiros tiverem dinheiro, entendeu? Potencial de crescimento, né? Se eu montar esse negócio, daqui a 10 anos eu já estou no Brasil, esse pessoal chega, opa, já estou aqui. Então o potencial de crescimento é muito grande, vamos para esse país. Então está acontecendo isso, está chegando muito dólar, mas ao mesmo tempo está essa confusão interna. Não é, né? Não chega nem perto dessas confusões que a gente está vendo aí, guerra, né? Não chega nem perto disso aí, né? Mas tem essas confusõezinhas aí do nosso dia a dia. Professor, Diga. o Brasil tem potencial de crescimento. E por que a taxa Selic não abaixa? Por quê? O que é a taxa Selic? É uma forma de controle da inflação. De quem? Do Banco Central. Do Banco Central. O Banco Central é o guardião da moeda, né? É o cara que vai controlar os preços. O papel do Banco Central existe para isso, controlar preços, né? Nos últimos 5 anos aí, 3 anos, pós-pandemia, né, os governos têm sido muito generosos. Bolsas, jogou muito dinheiro na economia. Isso puxa os preços para cima. Não foi só no Brasil não, né? Os Estados Unidos está com esse problema lá também, sério, né? Chega até a eleição lá, foi em cima dos preços, pressão dos preços para cima. O Brasil também está passando por isso. Um dos componentes fortes, isso por que está acontecendo? Muita renda social caiu dentro da economia. Bem, puxou esse consumo aqui para cima, certo? Puxou esse consumo para cima, tá? Para piorar, entrou um governo aí nos últimos 2, 3 anos, puxou esse G para cima. Certo? Se você analisar friamente uma economia, basicamente é demanda e oferta. Quando a demanda sobe porque você deu grana a mais, porque o governo está gastando mais, né, o nível de preço sobe, a inflação sobe. Uma maneira de você controlar isso, o Banco Central, que é o controlador de inflação, aumenta o preço do dinheiro. Porque aí esse dinheiro começa a ficar caro. Eu pegar dinheiro para comprar. Tá entendendo? Faz esse dinheiro ficar caro. Aí você puxa os preços para baixo. Bem, nós já estamos no limite, né? Só temos 2 saídas. Ou você puxa os preços para baixo, ou você faz para ver se o consumo privado cai, ou você faz o consumo público cair. Esse é que está sendo, o problema maior está sendo no consumo público. Ele não está sendo puxado para baixo. Então, aí o governo mandou para o Congresso Nacional um pacote de revisão de gastos. Esse pacote, ele sendo aprovado pelo Congresso Nacional, pode fazer com que a taxa Selic abaixe? Bem, já que ele está revisão de já gastos. deu um sinal que não, né? Porque o pacote foi muito aquém do que deveria ser, né? Porque você faz um pacote de... Aliás, não deve nem chamar que é redução de gastos, você não está reduzindo nada lá. É revisão. O país precisa reduzir 50 bilhões, aí você manda um pacote que se vai reduzir 5. Então a própria desconfiança está em cima do governo, ele não está disposto a reduzir gastos.
Bem, se eu sei disso, né, o governo precisa bancar, né, esses gastos que estão crescentes. Eu preciso jogar papel no mercado para pegar dinheiro para pagar esses compromissos. Esses papéis, para atrair pessoas para comprar nesses papéis, eu preciso remunerá-los, Elisaldo, com essa taxa de juros. Então a taxa de juros é alta porque o próprio governo está querendo. Professor, mas... Ele não faz o dever de casa. Se ele fizesse o dever de casa, chegasse assim, ó, gente, a partir de segunda-feira que vem, tá? Acabou a farra. Né? Com certeza, imediatamente a taxa de juros começava a despencar. Então, mas acontece outra coisa, o Congresso também não aumentou a renúncia fiscal, isso não atrapalha em abaixar a Selic? Totalmente. A renúncia fiscal é você permitir com que o governo gaste. Então o pacote não vai adiantar a Selic. Tanto é que depois que saiu o pacote, a taxa, né, o câmbio, que é o termômetro que a gente fala, né? É o câmbio, que ele é imediato, a reação. Ele foi de 6 para 6,6, 6,19, 6,40, né? Aí o Lula lá caiu da cama, aí foi para 5, vai morrer, não vai morrer mais, aí volta para 6. O câmbio vai respondendo, não tem jeito. O aumento do dólar não foi influenciado pela divulgação da reforma da renda, que vai aumentar a isenção do imposto de renda? Não, foi muito mais a frustração com o pacote. Porque eles ficaram um mês para anunciar um pacote, todo mundo, nossa, agora vem. Estão estudando tanto, né, que vai ser uma coisa assim fabulosa, né? E muito óbvia, onde você precisa cortar, né? Não veio nada. Então foi uma frustração, o dólar imediatamente, né? Queria bater em 6,50. Quinta-feira o governo queimou, o Banco Central queimou quase 3 bilhões, né? Não deu nada, hoje já prometeu que ia jogar mais 2 bilhões na economia. E está aí 6,9, 6,10, não sei o que aconteceu hoje de manhã. Mas é porque o mercado realmente esperava mais. Então você deixa muita desconfiança na economia. Isso não é bom, porque aí os riscos ficam muito altos de dar alguma coisa errada. Então você vende as coisas tudo mais caras. Então, uma delas é uma desconfiança interna, mas é uma confiança externa a partir do momento. Pois é isso que a gente está falando. Você está tendo um problema interno, né? Essa confusão aí que a gente estava conversando agora, mas em termos de um país, você ainda tem uma credibilidade muito grande quando você compara Brasil, né, dentro da América Latina, Brasil com outros países do mundo. O Brasil é um porto seguro. Então eu posso afirmar que há uma desconfiança interna e uma confiança externa na economia brasileira? Isso está muito explícito hoje, né? O Brasil tem uma confiança externa nos últimos 20 anos, principalmente pela entrada, fortalecimento da democracia. Isso aí o mundo está olhando. E aí ele está tendo momentos momentos bons, né? Tem aproveitado alguns momentos bons. Bem, nos últimos 4, 5 anos aí realmente o negócio está afundando. Né? Está afundando. Chega um doido, corta tudo. Aí todo mundo começa a morrer de fome. Né? Porque também não adianta só ficar prometendo. Você precisa comer hoje meio-dia e hoje às 18 horas, né? Não adianta, não, ano que vem eu dou, ano que vem eu não dou, morreu um monte de gente. Aí aparece outro que acha que ele é a solução, eu sou Papai Noel. Aí também, não, eu vou gastar. Gastar dinheiro dos outros é bom demais, né? Dinheiro dos outros. Aí começou a gastar. Pegou o caixa do governo e está gastando. Bem, agora, né, está faltando dinheiro. Então é uma encruzilhada. Então tem esse lado potencial, o Brasil tem um potencial incrível. Todo mundo fala isso, por que vocês ainda não deslancharam, né? É aquela história, né? Deus deu tudo, deu sol, deu praia, deu, né, rios, deu montanhas, deu matas, mas deu um povinho também, principalmente político, que, né, puxa para baixo. Então no curto prazo esses problemas realmente estão incomodando. No médio e longo prazo o potencial é muito grande. Entendeu? Então acaba que como puxa a inflação para baixo, para puxar ela, né, para baixo, eu tenho que aumentar a taxa de juros. Por isso que o Banco Central aumentou. Por quê? A inflação, gente, está batendo 5%. Não sei se vocês lembram, na Dilma chegou a 11%. Né? Foi impeachment. Impeachment da Dilma. Por quê? Perdeu o controle da economia. E fazendo festa. Politicamente, né, ela perdeu o controle do país. Então por que ele não está conseguindo reduzir gasto também? Né? Alguém falou aqui, né? Eu preciso do parlamento do meu lado. Eu preciso ter dinheiro para o parlamento. Está lá no orçamento esse dinheiro. Então vamos cumprir esse orçamento. O momento agora era de, não tenho como cumprir o orçamento, que eu estou gastando demais.
Eu preciso gastar com social. Eu não posso gastar com político. Mas não está conseguindo fazer isso. Então o G aqui, ó, a pressão está muito forte. E aí os preços podem perder o controle aí e subirem mais ainda. O problema é que a Previdência, ela foi reformada em 2019 para tudo que arrecadar, conseguir pagar as contas. Bem, hoje ela já está tendo que pegar emprestado do Tesouro. Né? Esse ano vai ser em torno de 15 bilhões ela vai ter que pegar, porque não está dando a conta. Porque o governo está dando aumentos e as receitas não estão acompanhando. Aí, quer dizer, salário mínimo só está ajudando para estourar mais ainda as contas. O salário mínimo ele não pode ser olhado assim diretamente para as questões da economia. Ele tem que ser olhado para o lado social. Você tem que definir um montante no orçamento e executar esse orçamento. Ah, mas não vai dar para dar reajuste todo ano. Talvez não dê. Talvez é aquela história, eu vou só reajustar os preços. Professor, uma dúvida. Isso daí não é um exemplo junto a questões estruturais do Estado de insegurança jurídica, por exemplo, de que o olhar externo para investimento aqui dentro vai ser mais negativo do que positivo, por exemplo? Porque olha lá o país chamado Brasil, que dá salário mínimo vinculado a inseguranças, que não está atrelado à economia de fato. As leis trabalhistas são inflexíveis, são rígidas, é pior então de se trabalhar lá, de contratar empregados. Insegurança jurídica, o STF, por exemplo, com o caso do X agora é um exemplo clássico disso, suspendendo a plataforma e aplicando multas para elas que cobrou da Starlink, por exemplo, que é outra empresa que não tem nem o domínio completo do Elon Musk, que seria o penalizado pelo X ali. Então, como que uma empresa lá de fora vai olhar positivamente para o Brasil aqui dentro e vai falar, pô, quero levar minha empresa para lá, quero investir lá? Como é que eu vou, né? Você está dando exemplos de problemas estruturais, né? Essas questões são conjunturais do dia a dia. Essas questões são estruturais, que também incomodam. Essas questões, por exemplo, de insegurança jurídica, é um problema sério, mas vai mexer nisso. Não vai ser hoje, amanhã, mas tem que ser tocado nesses assuntos. No Brasil tem uma frase, né, do antigo presidente, do antigo ministro aí, né? No Brasil, até o passado é incerto. Até o passado é incerto. E é um pouco isso mesmo, né? Eles tomam as medidas há 2 anos, aí todo mundo entra na regra, quando chega agora, aquela medida não vale mais não. Muda ela. Pô, você vai mudar ela, você tem que mudar 2 anos para trás da sua vida? Bem, no Brasil isso acontece. Bem, como é que eu vou para um país desse? Que hoje eu vou contratar pessoas com essa regra e aí daqui a pouco, não, essa regra mudou há 2 anos. Muda lá atrás. Entendeu? Então ele nem vem. Então já se tem a medida, né, do tamanho que essas coisas, né, impactam negativamente, né? Excessiva politização, por exemplo, de um Supremo. Eu procuro perguntar assim para vocês sabem, me digam um nome de um ministro do Supremo americano. Vocês já foram na corte alemã, né, no Supremo da Alemanha? Né? Vocês não sabem onde fica, nem se existe. Né? Essas instituições são escondidas, são calmas. Né? No Brasil é notícia de jornal todo dia, Dino, né? Super Dino. Né? Você parece que está falando do jogador do Vasco, né? Não, é o ministro do Supremo. Né? Isso é péssimo para um país. Você tem um Supremo que a insegurança jurídica tem muito a ver com o Supremo, que é uma corte muito politizada. Né? Isso afeta, é claro, a sociedade, afeta a economia. Né? Isso chama-se insegurança jurídica. Então, se viesse uma insegurança jurídica de um ponto mais, de umas questões mais pontuais, no estado tal, não, está vindo de Brasília. Então, tem muita coisa para se consertar nesse país, né? Realmente o Brasil é muito fechado, a democracia é muito recente, né? Mas isso precisa ser pensado, precisa ser, né? Você precisa de medidas que você abra mais a economia. Outro problema é você também dar muitas benesses sociais. Né? Há situações aí de um Bolsa Família está ganhando aí R$ 1.600, mais do que o salário mínimo. Então compensa ele ficar em casa e receber as bolsas. Para quem trabalhar 6 da manhã, ônibus lotado, chovendo, chefe chato,
para ganhar 1.600, se eu ganho de bolsas em casa 1.600. Tá entendendo? Então tem que se balancear isso, se realmente esses benefícios não estão tirando as pessoas das empresas, que aí sim, isso seria o correto, você dá salário para as pessoas, ao invés de dar bolsas. Então você tem que medir isso. Infelizmente no Brasil poucas pessoas medem isso para tomar decisões em cima dessas medidas. Tomam muito pelo lado populista, pelo lado, não, eu quero é que todo mundo ganhe bolsa, eu quero é ser reeleito. Aí é mais simples. Porém, o caixa do governo não aguenta. Né? E uma pessoa que recebe bolsa, entre aspas, né, ela paga um pouquinho, sim, porque ela compra mercadorias, né? Mas ela não paga imposto, por exemplo, na empresa. Porque ela não foi na empresa, ela ficou em casa e recebeu a bolsa. A pessoa que recebe o salário lá na empresa, ela paga imposto lá sobre o salário dela. Então isso é caixa para o governo. Né? Então tem essas contas todas que tem que ser feitas. Então esse desemprego aqui, alguns falam que no Brasil, em torno de 20 milhões de pessoas, né, estão desempregadas por causa desse valor de salário mínimo. Porque tem gente querendo trabalhar, né, mas né, as empresas não estão ofertando vagas porque eu não consigo pagar isso aí que eu sou obrigado a pagar. E não o mercado pagaria a isso. Mas o governo mandou eu pagar aqui. Bem, é isso. Por hoje.